tudo bem? Que é Elisa. Vou tentar colocar esse vídeo aqui no canal do YouTube. Eu tava vendo um vídeo e eu gosto de vídeo que me faz refletir. Sabe por quê? A gente precisa refletir sobre as coisas, sobre o que as pessoas falam, como elas falam, por que que ela tem essas ideias, entende? É como viver dentro de uma caixa e de repente essa caixa é aberta. Não por você, mas por alguém muito curioso que vai lá, abre essa caixa e você, ups, apareceu. Nossa, eu surgi pra vida. E agora? O que eu faço com essa vida? Você não sabe. Nem eu sei. Então, assim, não tenha essa obsessão maluca. Presta atenção. Não tenha essa obsessão maluca pelo seu futuro. Porque tudo que você é, você vai se transformar em algo, em alguém muito melhor lá na frente. Mas enquanto você viver desesperadamente, nesse desespero, eu tô falando pra mim. Eu tô me espelhando, eu estou pensando, eu sou essa pessoa. Mas enquanto nós vivermos nessa angústia de tentar descobrir quem a gente não vai viver a vida como deveria ser vivida. Tá certo? Entende? É como eu falei da caixinha, né? É como se quando a gente saísse dessa caixinha, a gente descobrisse tantas coisas. É como se a gente fosse surpreendido. E todos os dias somos surpreendidos pela vida, pela experiência de viver, pela experiência de respirar. Eu tenho uns vídeos no TikTok, que lá eu falo mais, que é sobre o quanto nós não vivemos, mas o quanto nós nos perdemos de quem nós somos. Nós lutamos e relutamos todos os dias para não ser isso que eu sou. Tanto é que nós nos deixamos ser levados por essas direções e por esses caminhos, até pelas manadas, de mostrar quem eu sou, na maneira que eu visto, na maneira que eu vou comer, nos lugares que eu devo ir, como eu devo me comportar. A gente tem etiqueta para tudo nesse universo. Menos a etiqueta de si mesmo, de se descobrir, de se revelar e pensar, poxa, do que eu realmente gosto? Qual a minha capacidade? Aí a gente se torna um intruso dentro da gente mesmo. Já pensou que loucura? Exato. Nós nos tornamos um intruso com outros intrusos dentro da gente. E talvez seja isso que nos faz refletir sobre eu não sou essa pessoa. Talvez realmente não, por quê? Ao longo da jornada, nós aprendemos a se vestir de outras camadas, de outras pessoas. Tá entendendo o que eu tô tentando te falar? Porque pensa comigo, o portal, o útero da nossa mãe, ele é um portal que ele se abre e a gente se expande para fora. É uma loucura da minha cabeça, tá? E aí quando você sai para esse mundo, ele é totalmente desconhecido para você. E então, a gente vai aprendendo coisas, ideias, a gente vai sentindo cheiros e gosto diferente, toque, e pessoas vão nos tocando, porque até um certo ponto a gente não consegue tirar a própria roupa, limpar a própria bunda, nem preparar a própria comida. Então tem sempre alguém cuidando da gente. Quando nós nos tornamos capazes de cuidar de si mesmo, a gente não quer. A gente não quer cuidar de si mesmo, mas a gente é obrigada a cuidar da gente mesmo, se tornar um adulto funcional. E talvez seja aí onde essa caixinha começa a ser aberta de muitas questões, interrogações, muitos medos, insegurança que vai surgindo ao longo dessa jornada, porque a pessoa que ficou lá atrás, que talvez esteja em vida, me ensinou sobre um estilo de vida. E aí eu me encontro em um mundo diferente, porque são várias etapas na vida. Dá pra entender que são várias caixinhas que a gente vive? A caixinha de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, de 15, 16, 18, 20, 30. São várias caixinhas que a gente vai abrindo e fechando.
É como se você nascesse sempre em uma determinada época da sua vida, quando você faz aniversário. E aquela caixinha, ela foi fechada e deixada lá. E aí você meio que vai descobrindo que é como se não existisse mais nada nesse mundo. Porque parece que você já fez tanta coisa, mas tem tanta coisa também para ser feita, descoberta, revelada. E talvez seja aí aonde a gente se preocupa muito com o futuro. Com o que eu devo fazer, como eu vou casar com quem, será que essa pessoa é certa? Eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio o mundo. Quando eu estou nos meus estados de ansiedade, eu odeio tudo ao meu redor. E depois eu melhoro e penso, nossa, a vida é maravilhosa. Porém, nós precisamos voltar para o nosso estado presença. Esse estado presença é um estado onde você vai se encontrar com você mesma, com você mesmo. É o estado onde você não haverá julgamento, culpa, obsessão ou, sabe, a ideia de estar 24 horas refletindo sobre as coisas, sobre o que as pessoas falam, não. É o estado de você com você. E talvez seja aí aonde a maioria de nós tem medo. Porque vai nos gerar ansiedade, angústia e vai trazer à tona muitas outras questões que eu não quero olhar. Mas você não precisa olhar exatamente para aquilo. A gente não precisa trazer a dor à presença. A gente precisa se trazer à presença e pensar. Gente, eu preciso respirar na hora que eu falo. E pensar o seguinte: essa pessoa sou eu, mas não é para você enlouquecer não, tá bom? Fica aqui comigo. Não é para você enlouquecer quando você pensa, essa pessoa sou eu. É mais o estado de: será que eu realmente estou vivendo aquilo para viver? Será que eu realmente estou dentro do relacionamento que eu gostaria de estar? Tem coisas que não dá para voltar atrás, como quando você tem filhos, os seus filhos fazem parte de você. Porém, você pode evoluir como um ser humano, um indivíduo melhor. Não que você vá se deitar como tapete para que as pessoas pisem em você. Não é sobre. É sobre eu descobrir quem eu sou no meu interior e tentar tirar o máximo daquilo que não me pertence. Mas como tentar tirar? Não é tentar tirar, é mais ou menos eu olhar e pensar, essa roupa não me serve, eu posso jogar ela fora. Eu acredito que essa ideia, esse pensamento não faz parte do que eu sou hoje e jogar fora. Porque tá tudo dentro de nós, no inconsciente e consciente. Entende? Tô com calor, tô tomando um café, agora tá quente. Então, você não precisa ficar obcecado no seu futuro. Mas você precisa estar presente agora, nesse seu presente agora. Você precisa viver esse agora. Não se desesperar para lá na frente. Mas é porque a gente precisa. O nosso sistema está sempre tentando alcançar um lugar inalcançável. E aí a gente se frustra. A gente deixa de viver o que realmente tem que estar vivendo. Boas experiências, compartilhar momentos bons com amigos, familiares, no relacionamento. A gente está perdendo muito tudo isso. Então eu acredito que é aí onde a maioria dos nossos jovens e adolescente e criança estão perdendo a fase mais importante das suas vidas, que é o conhecer o mundo pelo toque, pelas sensações, pelo arrepiar, pelo gosto do que eu como, do que eu bebo, pela conversa do olho a olho, entende? O estado presença me dá esse lugar de descanso, não de sobrevivência, mas de descanso, e tá tudo bem. Não é que você, viva hoje porque você não sabe o amanhã. Viva essa presença do hoje, que o amanhã, ele já tá pronto para você. Ele já está semeado, regado, porque você tá fazendo esse caminho. Entende? Que a gente prepara o terreno, vai acrescentando a sementinha e vai regando ele. Então, nada acontece da noite para o dia. É um tempo. Tudo há um tempo para todas as coisas. Assim como há um tempo para as sementes crescerem, para as árvores darem seus frutos,
Para a criança nascer, sair do ventre da mãe, tem esse tempo. Então você não precisa se desesperar para o amanhã. Se você está edificando o seu plano, o seu terreno, e você tem esse propósito da sua vida, é o estado presença, o aqui e o agora. Não o amanhã, porque esse amanhã vai me gerar desespero e angústia. E eu vou estar sempre alerta, assim, ó, 24 horas alerta. Eu vou estar em alerta. Será que essa pessoa gosta de mim? Será que essa pessoa tá aqui comigo? Nossa, esse relacionamento. Você, o seu sistema nervoso, ele não vai aguentar. Talvez ele entre no colapso. Viva nessa presença, se traga para a presença de quem é você. Sabe? Esse momento do agora. Esse momento do que eu estou presente. Eu acordei, eu preparei meu café, eu vi os meus filhos, eu vou trabalhar, estado presença. Sabe por que eu tô falando de estado presença? Porque muitas das vezes a gente se acidenta por não estar na presença, mas por a gente estar lá na frente ou lá atrás demais. Porque a gente não está na presença, então a gente não tá vendo as coisas acontecer. Já aconteceu? Respira, Elisângela. Já aconteceu de algum momento você fazer um corte na sua mão? De repente você está cortando uma comida ou você bateu em alguma coisa e você não prestou atenção, o seu corpo nem sentiu a dor ou você nem viu sangrar? Já aconteceu? Depois você fala, nossa, eu me cortei, mas como é que eu me cortei? Nossa, eu me machuquei, mas como eu me machuquei? Você não sabe porque você não estava em presença, você estava ausente do seu momento presente. Então é como se você perdesse o momento da sua vida naquele momento, naquele instante. É muita loucura, né? Então a gente precisa estar em alerta, mas esse alerta daqui do agora, não no desespero do que nosso mundo vai acabar, nossa, as pessoas estão não sei o quê. A gente sabe que o mundo está meio assim, as pessoas estão fora de si, exatamente porque elas não estão em estado de presença, porque o seu ego está elevadíssimo. Muita gente nesse universo quer tudo, então quando elas querem tudo, elas sentem o Deus do próprio mundo, elas estão em ego e elas perderam o estado de presença, elas perderam a própria vida, a própria existência, a vida delas não tem brilho. Parece que tem brilho porque aparentemente elas têm tudo, mas elas perderam a essência do que é viver em estado de presença. Elas não são felizes com elas mesmas, nem com seus relacionamentos, nem com nada. Então, por isso, para ela é mais fácil elas viver nesse ego, nessa estrutura de construção que ela tem para elas mesmas, porque elas não vão cair. Mas elas já caíram, já desceram o poço, ó, há tempo. Então, você e eu, para mim, nós nascemos todos os dias. E nós fechamos um círculo a partir do momento que nós nascemos, naquela data do seu nascimento. Entende? É um portal que se fechou ali. Eu fiz 38 anos recente. 38 anos esse portal se abriu na vida da minha mãe e eu saí para fora. E eu carreguei tantas questões e depois da minha idade de 30 anos, talvez 30, 31, por aí mais ou menos, eu tive consciência de que eu não estava vivendo a minha vida. E eu estava culpando exatamente a minha mãe ou as pessoas ao redor por eu não estar vivendo a minha vida, sendo que eles não têm culpa. Ah, mas é porque as pessoas causam dor na gente, porque as pessoas não sei o quê, lá, 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 lá. A única pessoa que causa dor maior na gente mesma é a gente. Porque nós preferimos carregar a culpa e o medo dessas pessoas. A gente prefere carregar isso porque isso vai me fazer ser visto de alguma forma. Não me interessa de que forma, mas eu vou ser visto. Mesmo que não seja, mas eu vou ser visto pela rejeição, pelo abandono, pela carência, pelo vitimismo. Eu prefiro culpar todo mundo porque eu sou muito boa e a gente não é boa. Tá entendendo? A gente tem uma construção de caminhada na própria vida. E é isso que faz ser quem eu sou. Então, quando eu olho para dentro de mim, que eu paro e penso, será que essa pessoa sou eu? E de repente não é você, você só tá indo em direção, você só tá indo com a manada, com o que eles dizem que você tem que fazer e você faz, entende? Acho que eu tinha alguma coisa para falar que agora eu esqueci. Sim,
Quando Jesus, eu gosto muito de Jesus, sou apaixonada por Jesus. Quando eu vejo ele, eu falo, pelo amor de Deus, eu te amo. Aqui, quando Jesus se retirava para meditar, para orar, chama lá do que você quiser, Jesus se retirava para orar e ele chamava alguns discípulos para orar junto com ele. É que Jesus se retirava, para minha ideia, é que Jesus se retirava para se conectar com ele mesmo. Porque Jesus estava praticamente 24 horas com aquele povo, com a necessidade do outro. Ele se doava 100% para o outro, esquecendo quem ele era. E aí, para mim, quando Jesus se retirava para orar, para subir ao monte, era um momento em que ele pensava, esse sou eu, esta pessoa sou eu. Eu me conecto com quem eu sou, eu me conecto com meu Pai divino, com minha espiritualidade. Então ele buscava essa força para depois ele voltar de novo a servir as pessoas, servir a humanidade que precisava dele, né? Entende? O quanto a gente às vezes precisa se retirar de lugares e situações para a gente se conectar com quem a gente é. E às vezes você vai chamar algumas pessoas, mas elas não vão fazer parte disso porque elas realmente não têm que fazer parte disso. Aí não é egoísmo, é porque realmente, desculpa, a tua jornada, ela é somente sua. A tua cruz é somente sua. Quem vai carregar realmente é você, não é o outro. Então você carrega a sua cruz, deixa ela no lugar e depois descarrega o peso da angústia, da dor, tira de mim este cálice, te leva tudo isso que não me pertence e depois você volta para você. Em reconstrução, se alimentando de força, de verdade, de ação, porque é isso que a gente precisa. Não na força do pensamento, mas de ação. Eu penso e eu ajo, eu penso e eu ajo. Entende? Uma semente, uma árvore, ela cresce. A minha dicção é maravilhosa. Ela cresce quando você vai lá, prepara o terreno, bota ela lá e faz todo aquele preparo e você rega ela, ela vai crescer. Entende como nós também fazemos parte desse crescimento? Nós precisamos preparar o nosso terreno todos os dias, a gente precisa crescer e evoluir, se regar. E eu entendo que muita gente, assim como eu, pensaria, eu não preciso, eu não quero evoluir. Eu sei que muita gente não quer evoluir porque o mundo tá uma desgraça, eu sei que tá. Mas a gente, nós que estamos nesse mundo, precisa ser mais forte do que todas essas coisas que aqui estão. Porque essa terra, ela não nos pertence. Por isso que tem muito mais peso. Mas a gente faz parte desse mundo para fazer diferença na evolução da nossa própria vida e na vida de alguém. Entende? Você é importante, sim. Você é importante para alguém. Você é importante para você. Só você sabe o que você está construindo. Então, construa a sua vida em direção que vai dar certo mesmo. Não se preocupa com o futuro, com o amanhã, porque você está semeando o seu jardim e ele vai dar fruto, vai dar colheita, dicção. Não se desespera pelo amanhã. Viva esse agora, agora e agora. Ok? Beijo e até uma próxima.